É a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia. Neste domingo, dia do Senhor, cada domingo é a nossa Páscoa de cada semana. Mas nós estamos vivendo o tempo pascal e é uma alegria viver esse tempo intenso. Aliás, eu tenho repetido continuamente para você, para vocês, para mim, para cada uma e cada um de nós, que celebrar a Páscoa significa que de agora em diante, com a celebração anual da Páscoa, a gente toma a consciência de que o ano inteiro, a gente vive nisso que é chamado ano litúrgico. O que é o ano litúrgico? É viver o ano sobre a perspectiva da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente tem o ano civil, começa no dia 1º de janeiro, mas o ano escolar é uma outra coisa, começa num outro momento, com uma outra data, e você gira em torno da escola. A escola é o centro do ano escolar, o aluno, o processo de aprender, etc. O calendário esportivo tem sua forma de marcar o ano. O ano fiscal, por exemplo, é uma coisa diferente. Quando você paga o imposto, quando é que tem que fazer? Então, o ano fiscal tem uma outra datação, tem uma outra forma de se desenvolver. E o ano litúrgico tem essa forma de se desenvolver em volta do mistério de Cristo. Ou seja, a gente vive a Páscoa de Cristo no cotidiano. A gente vive a Páscoa de Cristo no dia a dia. Portanto, é aquilo que a gente diz com o salmista: este é o dia que o Senhor fez para nós. Viver dessa certeza de que cada dia, cada hora, cada momento, cada segundo, a gente vive sob a luz que nasce da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder viver dessa certeza e é uma alegria poder meditar a palavra de Deus com você, com essa perspectiva. Mas quem sou eu que estou falando com você? Sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia. E hoje eu quero fazer chegar um abraço grande às catequistas, aos catequistas. Éramos por volta de 100 catequistas durante a manhã de hoje, é por isso que hoje eu não conseguia fazer a live no horário rotineiro. Estou fazendo essa live nesse horário um pouco inusitado, porque durante a manhã eu estive com esse grupo de catequistas. Aliás, me parece que talvez essa seja a 4ª vez que a gente tem refletido sobre essa questão do ano litúrgico, a iniciação cristã, o mistério pascal. Não é? Já há algum tempo que tenho me envolvido com eles, agora assim, de forma online, de forma indireta, porque, aliás, quando na Diocese de Amargosa nós fomos trabalhando e unindo essas questões das dimensões, eu ficando responsável pela dimensão litúrgica da Diocese, tive a alegria de trabalhar ao lado da irmã Catarina Chevrier e desenvolvemos projetos juntos, englobando a dimensão bíblico-catequética e a dimensão litúrgica. Há tempos atrás nós saímos com aquela ideia de retiros para preparar a Páscoa, retiros para preparar o Advento. Então hoje, quando eu vejo muitos livros, muitas publicações circulando, fico contente, porque há muito tempo atrás nós, de uma forma muito simples, lançamos bons instrumentos que ajudaram muito o povo de Deus, e tomara que práticas como esta sejam cada vez mais retomadas, seguidas, vividas, porque a liturgia deve ser para você e para mim, para cada um de nós, realmente a fonte da nossa espiritualidade, uma forma de perceber, sentir esse mistério do Espírito de Deus presente na nossa vida. Mas, gente, olha uma coisa, já na próxima quinta-feira vão completar 40 dias que nós começamos a celebrar a Páscoa. Nesses 40 dias, o que foi mudando dentro de você? O seu olhar está realmente se tornando um olhar mais pascal? A Páscoa está dando forma à sua existência? E quando eu digo se a Páscoa está dando forma à sua existência, a gente tem que pensar que o mistério pascal é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Não é só a alegria da Páscoa, a efusão da Páscoa. É um modo diferente também, por exemplo, de lidar com a morte, de lidar com o ódio, de lidar com a violência, de lidar com as decepções, de lidar com as angústias.
tudo isso ganha um novo impulso a partir da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: quer nós morramos, quer nós vivamos, é para o Senhor que nós vivemos. É para o Senhor que a gente trabalha, é para o Senhor que a gente deve dar o duro aí no dia a dia. Ou seja, para o Senhor significa dizer com o Senhor. Porque a perspectiva da liturgia na vida da gente é a gente buscar dar glória a Deus. Honra e glória naquela perspectiva que a gente diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, unidos a Jesus, a gente vai saber, vai viver as experiências, as melhores e as piores também. Porque a vida da gente não é só cheia de alegria, não. A vida da gente tem amargura, tem decepção, tem gente que trai a gente. E é isso que a gente está vendo esses dias. Como Jesus lidou, por exemplo, com a decepção de um amigo que o traiu. Aquele que comia o pão comigo, agora levantou o calcanhar. Jesus, sabendo que o cara estava preparado para traí-lo, o que é que faz? Pegou o pão, partiu e deu a parte melhor, assim, molhou no molho, aquele suco no molho e entregou para ele. Coisa que você faz somente para amigos. Jesus, aquele que estava traindo, que estava tratando com inimizade, não fechou o coração dele. Deu o que ele tinha de melhor. É isso que a gente precisa aprender com Jesus. É isso que dá a forma de Páscoa na vida da gente. Páscoa é uma palavra que significa passagem, mas é uma palavra que significa também dar um salto. A gente tem que aprender a dar saltos qualitativos na existência da gente. Pular da morte para a vida, sair das trevas e entrar na luz, enfrentar o ódio com amor no coração. Isso faz uma diferença imensa, torna a vida realmente diferente. A vida com gosto novo, a vida com um novo sabor. Gente, nos dias de domingo, normalmente, eu começo a nossa live meditando a oração que a gente faz no dia de domingo, chamada oração coleta, a oração do dia. E olha como é que diz na oração de hoje: Deus Todo-Poderoso, dai-nos, ou seja, concedei-nos, celebrar com fervor estes dias de júbilo. Você lembra que os discípulos de Emaús foram caminhando entristecidos com tudo que tinha acontecido em relação a Jesus? Jesus começou a andar com ele ressuscitado, eles não reconheceram Jesus e Jesus foi explicando as escrituras para eles. Jesus fez de conta que ia mais adiante, eles disseram: entra, fica aqui com a gente porque já está tarde demais. E aí Jesus entrou, pegou o pão, partiu, e na hora que Jesus partiu o pão, eles descobriram que era Jesus e Jesus some do olhar deles. E depois um comentou com o outro: mas o nosso coração não estava ardendo. Ou seja, o coração deles adquiriu um fervor na medida que eles estavam andando com Jesus na estrada, voltando para casa. Ou seja, celebrar esses dias com fervor significa que a gente tem que deixar que a palavra do Evangelho de Cristo entre no coração da gente, que Jesus explique Ele mesmo o Evangelho para nós, para que a gente possa realmente sentir alegria e entusiasmo. Aí continua a oração de hoje dizendo, né? Dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado. Os 50 dias da Páscoa são vividos em honra do Cristo ressuscitado. Para que a gente está pedindo essa graça de celebrar com fervor estes dias? Para que a nossa vida corresponda aos mistérios que recordamos. Olha que essa palavra é muito bonita. Corresponder. Sabe por que ela é bonita? Pelo seguinte, porque tem vezes que a gente está respondendo as coisas, mas não está correspondendo. Nós temos uma missão no mundo, nós temos um lugar no mundo. A gente está só respondendo às demandas ou a gente está correspondendo? Lembra o que aconteceu no Evangelho, terceiro domingo da Páscoa? O ressuscitado se apresenta para os discípulos na beira do lago e Jesus faz uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: eu gosto de ti. Jesus de novo: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: eu gosto de ti. Pedro estava respondendo à pergunta de Jesus, mas não estava correspondendo. Talvez ele estivesse muito mais preocupado com a resposta do que ele tinha e não ouvia a pergunta que estava feita. Você já viu aquele negócio que tem gente que está ali conversando com o outro, está esperando a oportunidade para poder falar e não está prestando atenção no que o outro está dizendo antes? Pode ser que a gente leve a vida inteira assim.
respondendo e não correspondendo. Portanto, a graça que a gente pede hoje na liturgia não é simplesmente a graça de responder, mas é a graça de corresponder. Você é padre, não basta dar resposta como o padre se ordenou, não sei o quê, precisa corresponder ao desafio pastoral da sua paróquia agora, o desafio da juventude, o desafio dos pobres, o desafio da política, o desafio de tudo aquilo que estiver aí batendo na porta da gente. Corresponder. Você é mulher, você é esposo, não basta já ter respondido aquela pergunta, não é, se você aceita fulana como sua legítima esposa. Sim, aceito, já deu a resposta. E agora a vida está correspondendo àquele sim que você deu lá no altar. Não é? Eu vi aqui, acho que a Selma passando aqui, não sei se o José está aqui também essa semana. Nós celebramos 24 anos do casamento deles. Eu assisti o matrimônio deles, da minha presença. Eles deram aquele sim lindo, estão correspondendo, já tem 2 filhos belos. Isso não significa que não vai ter dificuldade, que não vai ter problema. E é uma coisa interessante que nessa cena que eu estou relembrando de Jesus aqui, né, chega uma hora que é Jesus que vai corresponder às expectativas de Pedro. Que o pobrezinho estava respondendo, dizendo, eu gosto de ti, eu gosto de ti. E no fim Jesus perguntou para ele, Pedro, tu gostas de mim? E aí Pedro diz, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu gosto de ti. Porque Jesus também não força a gente, não faz a gente dar o que a gente não pode. Jesus estava usando um método pedagógico para que Pedro entrasse no mais profundo dele e desse aquela resposta que realmente correspondia ao que ele sentia no coração dele e ao que ele sabia que ele podia fazer. Porque alguns dias antes ele tinha dito a Jesus, se for possível, morro por ti. Ele queria dar uma resposta ao modo dele e sem fazer conta com as forças que ele tinha. Não fez conta com medo, não fez conta. Às vezes a gente pode ser assim, precipitado. E depois que a gente faz certas experiências, tropeça, cai, a gente amadurece, a gente sabe que não é um super-herói, que não é uma super-mulher, que não é um super-homem, que a gente é gente como os outros, mas que a gente é capaz de se reerguer com a força e com a graça de Deus. Portanto, o pedido nosso é esse, né? De corresponder aos mistérios que nós recordamos. Olha essa palavra recordar, eu gosto tanto dessa palavra, eu gosto de separar as palavras, né? Recordar. Recordamos. Damos de novo o coração. Porque a gente já deu o coração a esse mistério pascal do nosso Senhor Jesus Cristo no nosso batismo. Agora, cada ano a gente recorda. Quando a gente recorda uma coisa, de novo a gente põe o coração em movimento. Hoje na live com as nossas catequistas, com os nossos catequistas, eu relembrava o Pestalozzi, que foi um educador suíço, e que no método dele, na pedagogia de Pestalozzi, ele dizia que o processo pedagógico, que a educação, ela precisa envolver a cabeça, as coisas que a gente precisa conhecer, saber, as fórmulas, isso, aquilo, aquilo outro, mas precisa envolver o coração e precisa envolver também as mãos. O afeto conta para a gente aprender as coisas. Os discípulos de Emaús, o nosso coração estava ardendo. Jesus sabe tocar nos corações como pedagogo, como mestre, como cientista, como professor. Mas depois precisa envolver as mãos. Por isso ele pegou o pão e partiu. E na hora que ele partiu, aí, não é, hoje em dia, a gente sabe que tem os famosos neurônios espelhos. Quando você vê um gesto meu sendo feito, você é tocado pelo meu gesto também. Quase que como no seu cérebro, você repete a minha ação. A ação que eu estou fazendo, você vai fazendo também. O seu cérebro vai fazendo. Essas minhas ginásticas todas aqui, no fundo, eu estou mexendo com você também. Se você é sinestésico, eu te toco de algum modo. Seu cérebro, não é, nessa sua dimensão, vai sendo tocada. Então Jesus, na hora que ele partiu o pão, envolveu as mãos dele, mas envolveu também as mãos dos discípulos. Eles reconhecem, olha aí, a ação de Jesus envolveu o ser inteiro deles e eles voltaram. Portanto, recordar é de novo envolver o coração nesse ato de decisão da gente na celebração desse mistério e deixar que esse mistério envolva a gente, entre na gente, que a gente tome consciência de que está vivendo nesse mistério e vivendo deste mistério da paixão, da morte e ressurreição de Jesus. Aí, como eu disse, a gente vai conformar a vida da gente com a morte, com a ressurreição de Jesus e com a sua paixão.
Conformar é configurar. Da formação que eu fiz com os catequistas, foi uma formação online, né? Então tinha certas coisas que eu preparei aqui, os slides, não sei o quê, mas não estava muito bem configurado. Na hora que a menina colocou lá na tela, um pouco a gente via que as coisas estavam tortas, etc. Não estava o que estava saindo não estava correspondendo muito com o original. Às vezes a gente precisa, né, configurar a impressora para que o que a gente tem aqui na tela da gente saia certinho lá na impressora da gente. Olha, a gente recebeu esse mistério grande e a celebração da liturgia vai conformando a gente, né? Depois de um ano as coisas às vezes se distorcem, se contorcem, a gente sai do eixo. Então agora, depois quando a gente de novo mergulha nesse mistério, é para a vida da gente se ajustar à graça que a gente recebeu no batismo, à graça que a gente recebeu no crisma, à graça que a gente recebe em cada comunhão. Configuração do nosso ser com o ser de Jesus. A gente tem a forma crística dentro da gente. Então, a gente entra em consonância com esses mistérios anuais que nós estamos celebrando. Dito tudo isso, a gente passa então para o Evangelho do dia de hoje, como eu já estou insistindo todos esses dias, é o Evangelho de João, no capítulo 14, hoje a gente tem os versículos de 23 a 29, é a última ceia de Jesus. A gente tem uma coisa que a gente precisa lembrar na última ceia, sabe o que é? Versículo 20 e 21 do capítulo 13 do Evangelho de João, diz que Jesus ficou entristecido e disse para eles, olha, um de vocês aqui vai me trair. Olha, como é que eu não se doeria com isso? Né? 3 anos educando as pessoas, falando do bem, falando do amor, e no final é um deles que vai trair. Jesus disse isso. Quando Jesus disse que um deles ia trair, os discípulos começam, mas quem é, Senhor? Quem é? Quem é? Um olha para um, olha para o outro. E Pedro, que estava ali perto, faz um gesto para o discípulo amado. A gente conhece na tradição e diz que o discípulo amado é João, o que escreveu esse evangelho. Pergunta para ele quem é. Curiosidade mata, né? Diz que a curiosidade matou o gato. Tá bom. João, ouvindo Pedro dizer isso, Pedro, entre os mais velhos, João era o mais mocinho. Aí João vai lá, encosta a cabecinha dele no peito de Jesus. Não é como aquela música, encosta da tua cabecinha no meu ombro e chora. Não é isso não. Mas ele encosta a cabeça para fazer uma pergunta para Jesus. Quem é, Senhor? E aí Jesus diz, é aquele que eu entregar o pedaço do pão bebido no molho. Que era o gesto de acolhida para a pessoa mais nobre que tivesse no banquete. Olha, Orígenes, uma pessoa um escritor antigo que meditou sobre o Evangelho de São João, disse que o Evangelho de São João é o mais difícil entre os 4 evangelhos, mais profundo. Ele dizia, aí ele diz assim, para entender esse Evangelho a gente precisa fazer uma coisa, encostar a cabeça no peito de Jesus, como fez o seu autor, e receber como nossa mãe Maria, a mãe de Jesus. Ui, que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Ou seja, a gente precisa encostar a cabeça nesse evangelho que é Jesus. Só quando a gente encosta a cabeça, a gente vai ouvir as palavras de intimidade de Jesus para a gente. Cria intimidade com Jesus. Depois, receber Maria por mãe significa a palavra se fez carne no ventre de Maria. Estamos no mês de maio, né? Sempre lembrando Maria nesse mês. A palavra se fez carne no ventre dela. Ela guardou no coração essa palavra tomou forma no seu ventre. Só assim a gente pode compreender essas palavras do Evangelho. Portanto, nós estamos dentro desse contexto da última ceia, que significa que essas palavras de Jesus, ou as palavras que a gente ouve aqui no Evangelho, a gente está ouvindo o bater do coração de Jesus. Nestas páginas do Evangelho palpita o coração de Jesus. É como se a gente tocasse a mão aqui e sentisse a vibração desse coração. É como se a gente tivesse que fazer do ouvido da gente um estetoscópio para escutar essa palavra palpitando. E essa palpitação do coração de Jesus não é simplesmente sístole e diástole. É mais do que isso. É um constante dizer para você, eu te amo. Eu te amo. É nos envolver num abraço de amor, de carinho, de querer bem. Como Maria que abraçou aquele menininho nascido do seu ventre, que era a palavra de Deus, que tomou forma no seu corpo, tomou a sua carne e revelou um rosto. Aquele rosto que a humanidade desde sempre estava procurando, dizendo, Senhor, é a tua face que eu busco. Agora esse rosto está ali, delineado, desenhado diante dos nossos olhos. Pois bem,
Dito isso aqui, agora voltemos de novo aqui para esse texto, né? Olha o que Jesus diz. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha, Maria de novo, olha o meio de Maio, olha para Maria. São Lucas diz assim, que Nossa Senhora guardava no coração tudo aquilo que diziam de Jesus. Olha, se ela guardava no coração tudo que dizia de Jesus, muito mais ela guardava no coração tudo que Jesus dizia. O que Jesus dizia, guardava no coração, calava no seu coração, enraizava no coração dela, porque antes de ser mãe ela foi discípula dessa palavra, que ela já via latente em toda a Sagrada Escritura, e verá patente, latente ali agora. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. A morada de Deus, de acordo com a espiritualidade do Antigo Testamento, sabe onde era? Era no Templo de Jerusalém. Deus habita este lugar. E tinha um lugar que era chamado Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar. Entrava uma vez no ano para fazer um sacrifício de expiação e estava por detrás de umas cortinas. E chegava, tinha uma menoral e 7 candelabros bem na porta desse lugar que era o Santo dos Santos, a Sancta Sanctorum. Mas agora, gente, a morada de Deus não vai ser mais o templo de Jerusalém. Jesus vai dizer, pode derrubar esse templo de vocês aí, que eu vou edificar em 3 dias. Ele disse para a mulher samaritana, mulher, não fica te preocupando onde é que deve adorar, se é aqui ou ali, porque meu Pai está buscando adoradores que o adorem em espírito e verdade. E agora Jesus está se dizendo para nós o que é que significa adorar em espírito e verdade. Qual é o lugar onde ele vai estar. O espírito em verdade significa conservar o amor no coração. Amor a quem? Jesus não disse assim, amem ao meu Pai sobre todas as coisas, amem a mim porque eu amei vocês. Não, amem-se uns aos outros. Como eu amei vocês, amem-se uns aos outros. O que eu quero é que no coração de vocês tenha correspondência àquilo que eu doei a vocês. E aí diz Jesus, nós faremos nele a nossa morada. Então a gente passa a ser a morada da palavra. A gente está falando muito da igreja no Brasil, não é? Que a igreja é casa do pão, que é a casa da palavra, que é a casa da caridade. Portanto, você é a casa da palavra. A gente costuma dizer assim, minha casa é a casa do Senhor, minha casa é a casa do Senhor. Agora a gente tem que cantar, eu sou a casa do Senhor, eu sou a casa do Senhor. Nós somos essa casa do Senhor. Nós somos esse lugar onde o Senhor faz morada, se a gente conservar a palavra, se a gente guardar a palavra. E a palavra é essa, amem-se. Continua Jesus dizendo assim, quem não me ama não guarda a minha palavra. Se você não guarda a palavra é porque você não ama. Agora que guardar não é só memorizar, não é só saber comemorar. Olha para esta lógica, cabeça, coração e mãos, não é? O guardar a palavra é um guardar que performa toda a vida, toda a existência é moldada, modulada por essa palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus tem consciência, a palavra que ele dá para nós é a palavra do Pai. E ele diz, isto é o que eu vos disse enquanto estava convosco. Então, as palavras de Jesus, né? A palavra que ele diz ali por último, nessa última ceia, preparando os discípulos para o momento que vai acontecer depois, o momento da morte, o momento da cruz. Jesus está preparando para que ninguém tome por surpresa. A morte de Jesus, do ponto de vista humano, é falar de um falimento completo do ponto de vista humano, mas Jesus será vencedor. Ele prepara os discípulos para aquilo que poderia ser uma desilusão, para aquilo que poderia ser um trauma. Gente, de hoje a 15 dias, eu disse que os 40 dias a gente vai celebrar na próxima quinta-feira, e de hoje, porque no Brasil não é feriado na quinta-feira, vamos celebrar de hoje a 8 a festa da Ascensão do Senhor. E de hoje a 15 dias é a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Jesus diz assim, mas o defensor, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, vamos olhar aqui já para essa coisa aqui. Primeiro, o Espírito, que aparece já aqui agora, a gente precisa conhecer quem é esse Espírito, e ele chama de Paráclito. Parakaleo significa chamar para perto. Seria como dizer assim, advocare em latim. Advocare deu a palavra advogado, chamar para perto. O advogado é aquele que você chama para perto. Para quê? Para defender você.
E por que você chama um advogado para defender você? Porque ele conhece a lei. Ele sabe o que está escrito na lei que te ajuda. O Espírito Santo é o amor de Deus. Jesus disse, amem-se como eu amei vocês. Portanto, é o Espírito Santo que pode vir para a gente como nosso advogado, porque conhece essa lei do amor, porque ele é amor, ele não conhece de ouvir dizer, ele conhece pelo que ele é, pela experiência dele. Então ele pode ensinar a gente a viver de acordo com essa lei, a viver segundo o amor. Então o defensor, aquele que nos ajuda, aquele que ajuda a gente a viver o amor, é o Espírito Santo. Parakaleo significa também, podemos traduzir como invocar. Então o Espírito Santo tem que ser esse que deve ser invocado. Por isso que a gente fala de epicleses, epikaleo, chamar para vir sobre a gente. Na missa tem sempre essa invocação do Espírito Santo sobre o pão e o vinho, sobre a assembleia que está reunida para comungar o pão e o vinho. Então o Espírito Santo é esse que nós devemos invocar sempre para que esteja perto de nós, para que tome a nossa defesa, para que nos ajude a viver o amor, no amor e pelo amor. Mas aqui Jesus diz uma coisa do Espírito Santo, ele diz, ele vos ensinará. Portanto, o Espírito Santo é mestre interior, que ele vai estar dentro da gente, derramado dentro da gente. O amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado de presente. Portanto, o Espírito Santo é mestre interior, nos conduz para o mistério de Deus, nos conduz para o Pai. Então, Jesus, e o que é que ele vai fazer? Ele vai ensinar tudo. Portanto, se ele vai ensinar, ele vai dizer coisas novas. Vai ensinar. Então, o Espírito Santo é aquele que atualiza. É só o Espírito Santo pode ajudar a igreja a desenvolver a doutrina, o depósito da fé. Não é uma coisa imóvel. O Espírito Santo ajuda a gente a penetrar na palavra de Jesus para atualizá-la. Computador seu, celular, não sei o que, de vez em quando precisa estar fazendo atualização, chega programa novo, não sei o que. O Espírito Santo é isso, fica atualizando os mandamentos na vida da gente. Jesus mandou amar todos, aí de repente uma pessoa antipática entra na vida da gente, que a gente não sabe o que é que faz com ela, dá vontade de Aí o Espírito Santo vem e atualiza a ordem de Jesus. Esse aí é para ser amado, sabe? É esse aqui, o amor que você tem que dar, é para isso daí. Tá vendo aquela coleguinha chata que tá ali? É aquela ali que você tem. Ele atualiza, mas atualiza não somente, diz assim, ele recordará. Viu recordar que a gente viu na oração? E agora aqui aparece de novo no Evangelho. É o Espírito Santo que recorda quem é Jesus, o que Jesus fez, atualiza Jesus na vida da gente e atualiza Jesus na vida do mundo. Porque aquilo que o Espírito Santo fez sobre Maria, ungiu o corpo de Jesus, o verbo se faz carne pela força do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo fez no corpo de Jesus, ele faz no corpo místico de Cristo, que é a igreja, você e eu. Sobre você e sobre mim, ele derrama suas bênçãos, a sua graça, o seu perfume, a sua unção de amor, para que a gente viva isso no cotidiano, para que o evangelho não seja uma coisa do passado, mas é uma coisa do presente e que renova a face da terra. Então, ele recordará tudo que eu já vos disse. Aí, olha a palavra de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas não como o mundo. Naquele período de Jerusalém, o exército romano estava tomando conta de tudo. E o lema do exército romano era Si vis pacem para bellum. Se tu queres a paz, prepara a guerra. Então eles achavam que a paz se fazia com a guerra, com a arma, a pax romana. Então tem gente que acha que a paz você conquista se você armar tudo quanto for cidadão. Cidadão de bem, cidadão de bem, cidadão que quer defender os seus bens, e para defender os seus bens se arma até os dentes, se for para matar, mata, mas não perco o que é meu, minha própria, não, isso ninguém toca. Os primeiros cristãos não consideravam nada um bem pessoal, era de todos. A paz que Jesus dá, e isso está na profecia de Isaías, a paz do Messias, o Messias Jesus, que palavra que significa Cristo ungido. Olha o que é que diz a profecia. O Senhor é aquele que vai chegar aqui trazer a paz. Ele vai fazer com que as espadas e as lanças sejam transformadas em relhas de arado, em foices, ou seja,
O Messias transforma todas as armas de guerra em instrumento de trabalho. Ah, se você quer paz mesmo, dá trabalho para o povo, faz essa gente trabalhar, distribui as rendas, dá educação para todo mundo. Aí você vai ver paz. Não precisa dar armar ninguém, não, precisa amar. E na medida que você amar, ensina, bota livro. Castro Alves, um poeta da minha Bahia, nasceu na diocese de Amargosa, Castro Alves, se você não sabe, viu? Num lugar chamado Curralinhos. E hoje, quer dizer, dentro da diocese de Amargosa, pensando o território daquele período, porque agora o lugar, na fazenda Cabaceiras, sim, e naquele tempo também não existia a diocese de Amargosa, estou dizendo isso para puxar o brasa para minha sardinha. Hoje pertence à diocese de Cruz das Almas. Eu tive a alegria de celebrar lá naquele lugar os 150 anos do nascimento de Castro Alves. E Castro Alves dizia: bendito que semeia livros a mão cheias e faz o povo pensar, porque o livro, quando cai na alma, é germe que faz a palma, é gota que enche o mar. Ora, se a gente ajudar o povo a pensar, se a gente fizer o povo estudar, aí a gente vai ter paz. Não é a paz porque a gente vai botar gente armada em tudo quanto é esquina, tem gente passando de moto, vigiando e telecâmeras por tudo. Não, isso não garante nada. Isso não dá paz para ninguém, não. A paz tem que começar de dentro. E a paz pode ser facilitada por todos esses meios que eu estou dizendo, mas também pode ser que tem sociedades que estão com altíssimo bem-estar, com todo estudo, com toda educação, com muita renda, etc, etc, mas tem o vazio interior. E aí tem gente que cai numa noia, uso de drogas, perda de sentido da vida, porque na verdade a verdadeira paz só Jesus pode dar, só Ele pode encher as medidas do nosso coração. Daí Santo Agostinho dizia: Senhor, Tu nos fizeste para Ti, nosso coração vai estar inquieto enquanto não repousar em Ti. Só Ele pode dar as medidas e os contornos com os quais o coração humano foi projetado. Só Deus pode encher essas lacunas, mas ninguém. Não tem dinheiro, não tem conta, não tem viagem, não tem nada disso, não. A gente pode estar em todas essas farturas e depois por dentro está no vazio. Porque só Jesus, só Deus pode encher as medidas do coração dessa criatura, desse bichinho que somos nós, humanos. Aí Jesus diz assim: não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Jesus estava para morrer, ele sabia que tipo de morte ele ia ter, mas ele prepara os discípulos. Olha só, Jesus não está preocupado com ele. Normalmente quando uma pessoa morre, o que é que a gente diz assim, né? Vai em paz. Não é? Ou então quando alguém está partindo, Deus te acompanhe. Jesus, ele está partindo, ele que está se despedindo, mas é ele que está deixando a paz. Deixo-vos a paz. Dou-vos a minha paz. Olha a lógica de Jesus, não é a lógica do receber, é a lógica do dar, do entregar. E é nessa lógica que a gente precisa entrar. Ouvistes, diz aqui Jesus no Evangelho, que eu vos disse: vou, mas voltarei para vós. Porque é o Espírito Santo, o outro Paráclito, aquele que vai ficar com a gente para atualizar a presença de Jesus entre nós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O Pai, né, mais do que Jesus ali encarnado, porque a presença do Pai será uma presença sempre espiritual. Então Jesus, quando ressuscitado, de novo entra nessa comunhão do corpo glorificado, que entra na glória de Deus. Ele pode permanecer agora no meio da gente, ele pode estar, como a gente diz em cada missa, no meio de nós. Então ele diz: se vocês me amam de verdade, não vão ser arrastados pela tristeza da minha morte, mas entrem nessa dimensão maior, não é? Desta vida que vence a morte. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para quando acontecer vos acrediteis. Então Jesus preparou os discípulos, preveniu-os, e depois ele confirma a sua palavra. Gente, hoje é dia 22 de maio, né? Tem uma santa que é muito conhecida hoje, daqui da Itália, da cidade de Cascia, e eu tenho uma particular bem querer a ela, porque minha mãe fez promessa a Santa Rita de Cássia, Santa Rita dos Impossíveis, né, antes do meu nascimento, de forma que eu tenho essa devoção e esse carinho também a Santa Rita. Santa Rita é essa mulher que guardou no coração a palavra, não é? Guardou no coração. Não é? Teve um casamento difícil, conseguiu que esse marido fosse sendo modificado, não é? Interiormente,
pela força da sua oração e do seu testemunho de vida. Quem guarda a palavra faz com que a palavra também transforme o que está perto. O marido foi assassinado, os filhos foram educados para vingar a morte do pai pelo avô, mas Santa Rita continua sempre rezando, intercedendo por esses filhos, para que não sejam tomados nem pelo ódio nem pela violência. Então Santa Rita hoje também lembra para nós essa mulher que foi tomada de amor, do amor de Jesus, não é? E depois de viúva, e tendo perdido os filhos para uma doença, ela não entra num desespero, não é? Mas vai querer sempre mais se entregar a Deus e se entregar aos irmãos. E por uma forma mística, não é? Tem uma visão com São João Batista, Santo Agostinho e São Tolentino, e aparece dentro do mosteiro de Cássia, o mosteiro que estava todo trancado. Então as irmãs disseram, bom, embora ela seja viúva e mãe de tantos filhos, desses 2 filhos, nós não temos como negar a ela essa graça que ela nos pede, e ela viveu ali o resto de sua vida no mosteiro. E todo mundo sabe o famoso milagre da rosa, não é? Que acontece em pleno inverno, e por isso aquele espinho que ela traz na fronte, lembrando também a coroa de espinhos de Jesus. Então peçamos também hoje a intercessão de Santa Rita, que pela sua intercessão a gente continue sempre acreditando aquilo que Jesus diz, que para quem crê nada é impossível. E Rita acreditou e amou muito o seu Senhor. Minha gente querida, o Senhor esteja acima de ti, para te proteger à tua frente, para te guiar atrás de ti, para te defender do teu lado, para te acompanhar dentro de ti, para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, nós estamos chegando ao fim da nossa live, uma live que hoje aqui tem um horário todo diferente, mas eu já expliquei por quê. Passei essa manhã maravilhosa com os catequistas da Diocese de Amargosa. Infelizmente ainda essas presenças são presenças virtuais, mas não deixa de ser uma presença virtuosa. Tem efeito, né? Quem faz um depósito virtual, o dinheiro cai na conta, não é mesmo? Faz um Pix, o telefone, o dinheiro cai lá. Então pronto, então não vamos pensar que o encontro virtual, uma atividade pastoral virtual não seja eficaz na minha vida e na vida do meu povo, a quem tanto amo. Bom, vou aqui dar os meus tchauz e os abraços para vocês, né? Odaléia, um abraço para ti aqui na Suíça, nós entramos já na nossa noite, que hora é essa? Vixe Maria, tem que correr, que é hora da janta. Um abraço para Rose Santos, Amelinha Reis e para o Juarez Farias. E tem uma outra pessoa aqui que eu não consigo ver, só diz que tem outra pessoa. Aline Sampaio, um abraço para você. Conceição Rola, um abraço para você também. Para Dayara Souza, olá, um beijo grande. Para Pedro Miguel, Claudinéa Nascimento, Tia Rosa, um abraço para você. Lane Nascimento, um abraço para você. Ingel, Cia Sérgio, um abraço. Di Alves, um abraço para você também. Um abraço para Carla Gama. Oh, Carla, que alegria! O Rio de Janeiro continua lindo. Como é que tá o Rio aí? Tá frio? Um abraço para Carla Gama. Deus abençoe seu trabalho e sua semana. Gil Roger, você aqui, um abraço para Celino Novaes. Antônio Aragão, um abraço, Aragão. Belícia Andrade. Tânia Nascimento. Tânia, quanto tempo? Como é que você vai? Nide Gomes também, um abraço para você. Edileus Aragão. Nide Gomes, que diz boa noite, padre. É verdade, já é boa noite, Nide. Um abraço para a Selma Barreto, a quem já abracei aqui, lembrei o casamento essa semana. Celino Novaes, boa tarde, padre. Sua bênção, hoje peço oração para minha afilhada que fará uma cirurgia. Peçamos a intercessão de Santa Rita por sua afilhada. Padre Eudinei Carneiro, um abraço grande aí para Porto Nacional. Como esse Eudinei, tu deixa de história, homem. Essas coisas não se lê, não. Alba Gouveia, um abraço para Naia e Santo Antônio de Jesus, eu acho que é isso, né? Já o negócio deu um pulo aqui agora, que eu já não sei por onde foi que foi parar.
Onde era que eu estava? Nete Moreira chegou aqui agora. Leo Passos, eu estou vendo. Nete Cor aqui também. E os que estavam para cima, quem era? Quem era? Quem era? Eu já não sei mais onde era que eu estava. Eu estava no Padre Erdinei, não era isso? Sim. Ai, 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 ai. Desculpem aí, viu? Mas a coisa aqui agora. Eu estou vendo aqui a irmã Luana. Isabel Fazendas. Eita, que maravilha. Eu acho que quando eu começo a baixar aqui, tem gente que vai botando mensagem. Jaci Félix, Padre Edson Nascimento, acho que eu já tinha falado. Celino Novaes, Will Oliveira, Renata Sobral Salles, Frau Reisena, Dinéa Flores, Aline, Dilma Caldeira. Dilma, um abraço para Dilma Caldeira. Ó, Dilma, aqui também tem uma pessoa aqui que faz doces da Celi. Dilma, uma que faz um dos doces melhores de Santo Antônio de Jesus. E quando eu era criança, eu trabalhava na lanchonete de Dilma, Dilma Lanches, que era o melhor lanche da cidade. Eu fazia entrega. Dilma me ensinou, aliás, o esposo, não é falecido. Eu aprendi a fazer massa de sonho, pãozinho, quibe, coxinha, pizza, o de acha capote. Agora me pergunto, manda eu fazer mais essas coisas para ver se eu sei. Genilza Lisboa, Tânia, eu já tinha chegado aqui, Luana Franciscana, Sorveteria da Garotada, Eudineia, Manuel Roque, Flávia Souza, Sagrada Família, Sena Wesley, ok, para se estou me achando, Sérgio Teixeira, Carla Gripe aqui em Roma, um abraço, Maria Cerqueira, aí entre Santo Antônio, o que diz aqui? Oi, Padre, sua bênção. Hoje tivemos missa com o Padre Valmiro, coisa boa, aí em Paróquia de São José do Andaiá. Isabel Fazendas, muito bem. Moreira Neto, eu já cheguei, Léo Passos, pronto. Acho que eu cheguei aqui em todo mundo que tinha para baixo. Tainá, que alegria, Tainá, aqui ao vivo. Tudo bem, parabéns. O Padre André Luiz também chegou aqui agora. Padre André, tá na hora da gente jantar, não é? Então, gente querida, eu vou salvar a live, vou deixar aqui, eu vou colocar lá no YouTube e no Facebook. Muito obrigado pela companhia. E depois, Fernanda, aí no Rio de Janeiro, um abraço para você. Estava comentando com o Fernando um dia desse aqui, Carla Gama, que tomamos o café no aeroporto. Ela então já me disse que eu tenho que ir tomar o café na PUC. Então a próxima vez eu vou ter que ir com mais tempo, porque tem que sair do aeroporto e chegar até a PUC para tomar o café. Então vamos ficando combinado. Vou fazer aqui, salvar, portanto, a live, deixar tudo aqui. Vocês curtam, comentem, encaminhem. Que assim a gente vai prosseguindo. E depois, na próxima semana, lembro aquela live que a gente vai ter aí no Brasil por volta das 18 horas. Eu ia aqui com o padre Marcos André, nós vamos fazer a live sobre os dons do Espírito Santo. Então, no dia 1º de junho, se eu não me engano, é o meu dia. O dia que a gente vai meditar sobre o dom da fortaleza. Então esse vai ser o dom que a gente vai meditar e vai rezar, pedindo a Deus para esse tempo do Pentecostes. Fiquem com Deus, uma boa semana. Até amanhã, se Deus quiser, em outro horário, não nesse. Tchau, tchau.